Olá, bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, porque este canal é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, é um tesouro de Deus, é um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Hoje é dia, 5 de abril de 2025, horário de Brasília, 11 horas e 30 minutos. É horário de Brasília, né, gente? Tem que falar. Então, vamos lá? Pegou sua Bíblia? Eu vou colocar a Bíblia de cabeça para baixo. Porque eu vi que quando eu coloco de forma correta, aparece aí no vídeo de vocês de cabeça para baixo, é impressionante. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou usando a Bíblia das Paulinas, tá espelhada, né? Ó, a Bíblia das Paulinas, tá? Usando essa tradução. Eu já falei para vocês no capítulo anterior que quem traduziu esse livro de Atos foi o Walter Lisboa, né? Walter Eduardo Lisboa, que é o professor lá de Mogi das Cruzes, do Instituto Paulo VI, se eu não me engano. E foi ele quem traduziu esse texto de Atos para a editora Paulinas, tá bom? Eu acredito que eu conheço algumas Bíblias, eu leio algumas Bíblias, vocês sabem aqui, que eu mostro às vezes elas para vocês. Essa é uma tradução muito boa, tá? Não, acho que é uma das melhores, tá bom? Que tem no mercado. Então vamos lá. Pegou sua Bíblia? Pegou sua água, seu café, seu cappuccino? Não sei como você vai me acompanhar. Vamos lá. Pedro e João, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Praxis dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João diante do Sinédrio. O que é Sinédrio? Sinédrio era como se fosse o Senado judaico, né? É o Senado judaico, o Sinédrio. Assim como a gente tem lá em Brasília o Senado. Imaginem o que eles deveriam fazer pelo povo, né? Que sustenta eles e não fazem. Vamos lá, diante do Sinédrio, que é aqueles 70, que é diante daqueles 70, né, sábios lá de Israel. Vamos lá. Pedro e João diante do Sinédrio, enquanto eles falavam ao povo, apresentaram-se a eles os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Para você que está chegando agora, existem vídeos antigos que eu falo sobre os saduceus, o grupo dos saduceus, o grupo dos fariseus e de alguns grupos que existem, né, que são mencionados aqui. Em vídeos antigos tem, deixa eu ver qual foi o vídeo que eu coloquei. Acho que em Mateus tem um dos vídeos. Eu falo sobre esses grupos existentes na época de Jesus, os fariseus, os saduceus. Para você que não sabe, fariseu significa, em hebraico é perushim, são os perushins. O que é um fariseu? O que é um perushim? É um separado para realizar as obras de Deus. Então, muito cuidado quando você aponta o dedo chamando as pessoas de fariseu. Ah, você é um fariseu. Existe até uma música, né? Como crítica a hipocrisia que existe no mundo religioso, mas isso não existe hipocrisia somente no mundo religioso, mas existe também
Hipocrisia no mundo normal, da nossa vida, na nossa família. Quantas famílias às vezes se colocam como as bonagentes da vida e de repente nem são tão assim, né? Então, porque são mencionados os fariseus aqui também no Novo Testamento como os hipócritas, que fingem ser algo e não são, tá? Mas a raiz mesmo do farisaísmo, dos fariseus, é que eles são os separados para a obra de Deus, tá bom? Eles não são somente sacerdotes, mas eles são do povo, são chamados, como na Igreja Católica chamam, os leigos. Mas o que é leigo? Muitos dizem, é um leigo, porque não sabe de nada. Não é bem assim, tá bom? É de laos, do povo, né? Então, muita atenção, porque às vezes as palavras, às vezes você acha que tá falando assim uma palavra, ou então tá falando algo pejorativo, e às vezes é pejorativo, mas o sentido é outro, né? Então, você já sabe, um fariseu é um separado para as obras do eterno, para as obras de Deus. Então, muita atenção com isso. Quando você quiser ofender alguém, é um fariseu, mas se ele está fazendo, se ele está fazendo algo que condiz com a obra de Deus, então você não está ofendendo ele, muito pelo contrário, você está até fazendo um elogio, tá bom? Os fariseus são os peruchins. De novo aqui, enquanto eles falavam ao povo, apresentaram-se a eles os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Como eu falei, são os grupos, né? Os saduceus, fariseus, enfim. O oficial do templo e os saduceus, irritados porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Vou fazer mais uma parada aqui, para vocês não serem manipulados. Todas as vezes que tem alguém ensinando ao povo somos nós, você, sei lá, alguém que não tem acesso a esses textos e vem aqui na internet falar sobre esses textos de forma bem pensada, refletida, raciocinada, né? Inteligível, inteligente, traz uma fé inteligente, né? Para as pessoas, trazem a beleza que existem nesses textos, né? Aí a libertação que eles trazem também para as suas consciências. É claro que alguém que está aqui, por exemplo, na internet falando sobre esses textos, vai ser criticado, apedrejado, mal falado, maldito, tudo isso aí. E tá tudo certo, porque esses mesmos textos falam que seremos apedrejados, seremos desvalorizados, seremos chamados de tudo. E agora, com esse crescimento da internet, né, com os influenciadores, tem muita gente que já está aí no mercado há milhares de anos, são jurássicos, e não conseguiram ainda captar, trazer para a mente do povo esses textos. Então, rola assim uma dor de cotovelo, assim, ferrenha contra os influenciadores que estão com este livro ensinando o povo, ou ensinando algumas práticas, ou ensinando a oração que tem nesses livros, ou ensinando que todas as famílias da terra são abençoadas e elas precisam ter esse conhecimento, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, que você tem uma herança, que você tem uma promessa, que você tem uma melhora de vida e você não utiliza, então é claro que isso vai chamar atenção. E todos que estiverem aqui falando sobre essa palavra de Deus, seremos sim julgados, apedrejados, mal falados, tá bom? Amaldiçoados, entendeu? Então, fiquem tranquilos, continuem transmitindo essa palavra de Deus. Eu tô aqui, eu recebo todos os dias alguém dizendo, os influenciadores, isso aí que você faz não vale de nada. Ninguém tá vendo, ninguém tá nem aí, ninguém não quer saber.
Agora, por quê? É sinal que quando algo tá sendo muito assim, por que que tá? Por que que não quer? Né? Por que que não quer que essa palavra seja falada? Por uma mulher, por uma leiga, né? Por quê? Ou por um religioso que dizem que é falso. Se Deus nos levantou para isso, a gente tem alguma autorização para estar aqui, não é? Então é isso, tá bom? Então essa questão dos grupos, na época de Jesus também existiam, tá? Vamos continuar aqui. Então, eles anunciavam o quê? Em Jesus, a ressurreição dos mortos. Quantas pessoas estão mortas, estão vivas, como carne, andando como zumbis, e estão mortas nas suas fé. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem fé. Tem muita gente que está estudando diariamente esses textos, gramaticalmente maravilhosos. Você vê a pessoa falar, é como se ela dissesse, você diz assim, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas não é. Às vezes está ali só para ganhar o money, para ganhar o geld, para ganhar o dinheiro. Que às vezes a pessoa não tem consciência que aquele dinheiro é a sua vida útil, que ela está doando, está vendendo para uma empresa. Não valoriza isso. Então não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, olha, existe essa palavra aqui que é maravilhosa e tudo isso, que nos liberta. Só que aqui na minha casa, de repente, eu vou dar um exemplo, sair daquele lugar, do palco da palestra, do palco do evento, e aí a coisa muda, é totalmente diferente. Quantos falam sobre, por exemplo, eu vou falar sobre a questão das mulheres. Quantos vão ao palco? Vocês sabem disso, tem um monte de coaching aí, e eu vou trazer uma situação, porque eu ouvi a entrevista dele e foi bem interessante, ele foi corajoso em falar, um pastor, que eu gosto bastante de ouvir as pregações dele. Ele disse, olha, eu estava lá no meu ministério, e quando eu chegava em casa, eu maltratava a minha mulher. Eu era rígido com ela. Assim como eu era rígido com as pessoas que trabalhavam comigo no meu ministério. Então, tem muita gente que está no palco da vida, nos eventos da vida, fazendo aqueles eventos grandiosos com 1.000, 3.000, 5.000, 20.000 pessoas. Falando dessa palavra de Deus, porque agora todo mundo utiliza essa Bíblia para ganhar dinheiro, para falar dos seus negócios. Isso é errado? Não é errado, tá? Mas imaginem só vocês, eu pegar um manual de medicina e vir aqui falar disso para vocês. Eu seria presa por exercer a profissão de medicina ilegal, né? Então, mas todo mundo tem esse direito, vai um dia ler a Bíblia e chega aqui e diz, eu sou biblista, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo, não é? Então, todo mundo tem isso. Então, muita gente está com esse texto e é lindo, maravilhoso. Eu falo sobre Deus, sobre a glória de Deus, eu falo sobre tudo isso, de louvar a Deus. Mas quando eu chego na minha casa, eu chuto o cachorro, eu sou que nem um Serasa, só cobro dos filhos, da esposa, e às vezes nem cobra, às vezes chega, nem, você entendeu? Tem muitas famílias vivendo assim. Muitos estão fugindo das suas casas. Muitos homens, muitas mulheres estão fugindo dos seus templos, que são as suas casas, para ir competir no templo dos outros. Competir no lugar onde é de excelência para os que são formados
para o sacerdócio. Tem muitos que estão fugindo do seu sacerdócio matrimonial para ir competir, ganhar a adoração, ganhar a admiração do povo, competir com os outros sacerdotes que são realmente ordenados. Tem muitos, porque são narcisistas, enfim, tá bom? Então, gente, esse aqui é uma realidade existente no nosso mundo, né? Além do que colocam os verdadeiros sacerdotes com peso, né? Porque eles têm que serem os santos, eles têm que serem os perfeitos. Ninguém enxerga eles como verdadeiros humanos, como pessoas humanas que sofrem, têm suas famílias, têm problemas nas suas famílias também, né? Então tem tudo isso, gente, tá bom? Então tem muitos que estão criticando quem é influenciador digital, principalmente os que estão trazendo essa palavra de Deus. Eu estou aqui, por exemplo, eu não alcançaria todo mundo, mas eu sei que esses textos estão chegando na Índia, no Azerbaijão, lá no interior do Amazonas, aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Em lugares que eu nunca imaginei chegar. Mas esses textos estão chegando. Por meio do quê? Por meio da minha pessoa. Mas é a minha pessoa que importa? Não. O que importa são esses textos, que existem há mais de 2025 anos e vão existir muito mais. Enquanto tiver gerações que vão transmiti-lo, eles vão existir. Por quê? Porque a gente acredita que eles nos libertam de todas essas mazelas que existem no mundo. Tá bom? Fiz agora uma atualização dessa questão de que eles ficavam irritados, raivosos, porque os alunos de Jesus, sim, Jesus era um professor, e ele tinha os seus discípulos. Discípulos significa alunos, os sem luz. Aluno é sem luz. E Jesus tinha luz. Todo professor tem uma luz a mais. Por quê? Porque ele é um estudante mais elevado, assim, no sentido mais graduado, né? Então, eles anunciavam em Jesus Cristo, por meio dele. Olha, aquele professor, ele fala isso aqui, vamos prestar atenção, será que ele não tem razão? Né? Então, é mais ou menos isso. Anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos, né? Lançaram as mãos sobre eles e os puseram no cárcere até o dia seguinte. Quantos um dia agora está acontecendo que estão aqui, que estão sendo presos porque estão anunciando essa palavra? Só para vocês terem uma ideia, eu recebi um e-mail do Google falando que o Google pertence também ao YouTube, se eu não me engano, e que a gente não vai poder falar algumas palavras aqui. A gente não vai poder falar sobre questões religiosas aqui. A gente não vai poder falar certos assuntos sensíveis de religião, de política, de etnias e tudo mais, de culturas. Porque o outro, quem não é da cultura judaico-cristã, se sente ameaçado por estarmos aqui falando desses textos. Então, para não ter briga, para não ter problema nenhum, para ter a democracia, eles estão banindo alguns canais que fazem esse trabalho. Possivelmente, este canal aqui será um deles, tá? Então, aproveitem enquanto podemos, tá bom? Lançaram as mãos sobre eles e puseram-no no cárcere até o dia seguinte, pois era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra abraçaram a fé, e o número de homens chegou a cerca de 5.000. Imagina, tem dias aqui, gente,
que tem 5.000 pessoas assistindo de visualizações. É que não é mostrado aqui para vocês. Não é mostrado, mas quando a gente vai ver a métrica do YouTube, tá lá. E eu acho até que é muito, porque quando eu posto bobeira, assim, bobeira que eu digo, sei lá, coisas que não são tão relacionadas à Bíblia, a visualização é muito maior, né? E até as pessoas vêm, se inscrevem e tudo mais. Mas para 5.000 pessoas assistindo esses textos aqui, eu acho muito, tá? Porque não é comum, tá bom? Ninguém quer saber, isso nem existiu, né? Mas ainda assim Deus coloca aqueles que são para ouvir aqui, tá bom? Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra abraçaram a fé, e o número de homens chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, os chefes, os velhos, os anciãos e os escribas. Quem são os escribas? São aqueles que escrevem, são os escritores que escreveram esses textos, e todo escritor é um escriba, né? Escriba vem de escrever. Então, para nós que escrevemos, nós somos os escribas também, e somos os complicados, viu? Porque nós somos aqueles cri-cris que queremos saber o significado da palavra, e às vezes sabemos a semântica, a etimologia, qual é a raiz verbal, da onde vem. Então, nós somos os cri-cris da vida, tá? É bem isso. Os escritores são os cri-cris do mundo. Se você é escritor, você é um cri-cri. Um cri-cri né, que fica procurando pelo em ovo para argumentar, às vezes, ou contra ou até a favor. É isso que a gente faz, tá bom? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os escribas, também o sumo sacerdote Anás e Caifás. Essas personagens vocês conhecem muito do Evangelho também, segundo João. Lembram? Anás e Caifás, eles manipulavam o povo para matar Jesus e o mataram, né? João, Alexandre e todos os que pertenciam à família do sumo sacerdote. Colocaram-no no meio e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vos fizestes isso? Então, Pedro, pleno do Espírito Santo, pleno da Ruach HaKodesh, né? Que eu sei que vocês me chamam a atenção em relação a falar a Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo. Disse-lhes, chefes do povo e anciãos, se hoje somos examinados por causa do benefício feito a um homem enfermo, de que maneira ele foi salvo? Porque muitos acham que eles eram quem faziam os milagres, né? Eles eram quem curavam. E não era. Sempre foi o Eterno, tá? Sempre foi Deus. Mas por meio, às vezes, de uma pessoa. Quantas pessoas vêm aqui, escutam o que eu estou falando aqui, escutam essa mensagem da palavra de Deus, desses livros, e mudam as suas vidas. E mudam, né? Fazem uma metanoia, fazem uma mudança de hábito. Se somos examinados por causa do benefício feito a um homem enfermo, de que maneira ele foi salvo? Seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Por ele, este homem está em pé, curado diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, construtores, e que tornou-se a pedra angular. Muitos vão lembrar, os maçônicos se utilizam muito dessa nomenclatura, sim, porque eles estudam a Sagrada Escritura também, eles tiram desses textos
para montar as suas filosofias, tá bom? A pedra que os construtores, que foi rejeitada por vós, construtores, e que se tornou a pedra angular, que é Jesus Cristo, no caso, né? E não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, tá? Vendo a intrepidez de Pedro e João e dando-se conta de que eram homens iletrados, aqui, eram homens iletrados, afinal, qual faculdade você fez? De qual instituição você pertence? Em qual instituição você dá aula? Aonde foi? Qual é o nome da sua instituição? Eu sou formado lá no Instituto Bíblico de Roma. Eu sou formado na École Biblique de Jerusalém. Eu sou formada em Harvard. Eu sou formada na PUC de São Paulo. Vocês entendem? Eles eram iletrados. E como que esses homens, né? Esses homens iletrados e incultos, eles não tinham faculdades. Eles não tinham, acho que nem não tinham o ensino médio, né? Eles eram incultos, eles não tinham cultura. Os alunos de Jesus não tinham cultura. Eles não foram formados nas escolas londrinas. Eles não foram formados em Harvard. Eles não eram alunos da USP, aqui de São Paulo, né? Eles não eram PUCianos, filhos da PUC. Eles não eram. Ficaram admirados, reconheciam que eles tinham estado com Jesus e vendo com eles em pé o homem que tinha sido curado. Não tinham como refutá-los. A questão da refutação, né? A gente escreve, às vezes, uma argumentação teológica, uma argumentação filosófica, uma argumentação científica, na área da física quântica, da física mesmo de Newton ou de Einstein, de Albert Einstein. E aí tem sempre aquele que eu falei para vocês, os escribas, os estudiosos, os pesquisadores, que vêm e começam a pesquisar. Não, peraí, eu vou refutar isso aqui. Esse pensamento aqui que a Francisca escreveu sobre o letreiro de Pilatos, não, eu vou refutá-la. Isso aqui não tá certo. Eu tô vendo dessa maneira. E aí começa um jogo de egos, né? O nosso ego, o ter, ser e poder. Eu posso refutá-la porque eu sou o que veio lá de Harvard, o que veio lá do Instituto Bíblico, então eu sei mais do que ela. Ela é só uma estudante da PUC, mas eu sei mais. Afinal de contas, eu estudei em Roma, então eu sei mais. Então eu vou refutar essa palavra aqui, eu vou refutar este argumento. Assim acontece. No direito acontece muito. O advogado faz uma tese maravilhosa, e aí aquele ancião mais experiente do que ele vem e diz assim: o que, menino? Você não saiu das fraldas ainda? Você ainda tá com os coeiros na bunda? E tu vai querer vir fazer uma tese dessa assim, jurídica, né? E querer me mostrar? Então, quer dizer, tem essa guerra de egos, de argumentações, de refutações. Isso é muito conhecido no mundo acadêmico, tá, gente? Quem tá na academia sabe muito bem do que eu tô falando, né? E deve estar dizendo, é verdade, isso é verdade. E eu vou refutá-la. Se você for fazer mais um artigo científico, ou se você quiser fazer mais um grau acadêmico, pode ter certeza que eu vou estar lá na sua banca só para refutá-la e te dar uma nota, nem que seja menos um décimo, para você não se sentir né? Tô mentindo? Não tô mentindo, vocês sabem disso. Então vamos lá. Então eles começaram, curado, não tinham como refutá-lo. Por quê?
que importa? É o resultado. Qual é o resultado? Ai, mas é porque, então, eu descobri a cura, a genética, a epigenética, não sei o que, aquela coisa toda. Tá. Qual é o resultado? Tem cura? Tá curando o câncer? Tá curando várias doenças aí? Tá curando a Covid? É isso que importa. Não importa se você estudou na Turquia, se você estudou em Roma, se você estudou na PUC, se você estudou na USP. Qual é o resultado? Vai ter cura? Vai ter benefício para o povo? É isso que importa. Entendeu? Não importa se eu estudei na PUC, se eu estudei... Qual é o resultado dessa transmissão que eu estou fazendo aqui? Tem cura para as pessoas? Então acabou. Não importa se é o padre, se é o bispo, se é o xamã, se é o pastor, se é o babalorixá, se é o Zoroastra, não importa. Beneficiou o povo, é isso que Deus quer, tá? Então, olha só, não tinham como refutá-los. Então, os mandaram sair do sinédrio e começaram a deliberar. O que é deliberar? Começaram a se movimentar para destruí-lo. Quem tem cargo político, quem tem cargo de liderança, sabe muito bem que isso acontece. Pode ser o cargo mais simples, tipo síndico de prédio, mas eles sempre fazem de tudo. Se tem alguém que não gosta, o cara pode fazer até as coisas corretamente, mas eles sempre vão encontrar algo para destruí-lo. Eu lembro muito bem de uma frase de uma entrevista do Dr. Paulo Maluf, que ele dizia assim: para você ser político, você tem que estar preparado. Por quê? Eles vão sempre, mesmo que você não seja, eles vão te chamar de ladrão, de corno e de viado. Ele disse ele disse assim, vão chamar de corno, viado e ladrão. Ele disse, essas primeiras duas eu me livrei, mas do resto, eu fui chamado de ladrão. E aí, enfim, aí a repórter diz, mas não foi? Ele diz, e me diga, quem não é neste mundo, né? Essa é a frase dele, agora eu fecho aspas, tá? Então, é assim, se você é líder, se você é liderança, se você é político, você sempre vai ser julgado, tá? Então, é exatamente sobre isso que eles estão falando aqui, ó. Começaram a deliberar entre si, começaram a fuxicar entre si, a argumentar entre si para quê? Para que comecem a destruir Jesus, né? Que faremos com este homem? Olha só, com efeito que um sinal notório foi realizado por intermédio deles. É evidente para todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, o povo não podia saber que ele fazia esse bem. Não. Imagina, tem gente que vem aqui e fica escondido aqui. É incapaz de compartilhar esse conteúdo. Sabe por quê? Imagina se alguém sabe que ela fala sobre a palavra de Deus. De jeito nenhum. Tá lançando a palavra de Deus. Não, quem é ela para lançar a palavra de Deus? Jamais. Não, eu vou ficar aqui escutando, aí eu vou escrever sobre alguma coisa que, né, para refutar ou para alguma coisa assim do que ela tá falando. Que não sou eu, na verdade quem tá falando aqui são os apóstolos, é Lucas, tá? Então eu só tô transmitindo, eu só sou o carro de som que transmite essa palavra de Deus, tá bom? Olha só, o que faremos com esta mulher? O que faremos com o Frei Gilson? Ele está curando pessoas, quer dizer, ele não, Deus está curando pessoas, mas por meio da pessoa dele. Porque todo mundo sabe, a igreja não é do Frei Gilson, a igreja não é da Francisca, a igreja não é do Papa Francisco, a igreja não é do Edir Macedo, a igreja não é dos pastores, a igreja não é do povo da Lagoinha, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus, a igreja é do Eterno, tá bom? Que faremos com estes homens? Com efeito, que um sinal notório foi realizado por intermédio deles. É evidente para todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negá-lo. Mas para que isso não seja divulgado, né? Você está aqui escondido, né?
Por que você não divulga essa palavra de Deus? Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Não seja divulgado ainda mais entre o povo. Vamos ameaçá-los para que não falem nesse nome a ninguém. Vamos ameaçá-los, dizer: esses influentes lá da internet não estão tudo mentindo. Não acreditem no que eles falam sobre a Bíblia. Eles estão lendo a Bíblia errada. Eles estão lendo para o seu ego, para o seu bem, para a sua comunidade ser olhada. Não vá lá, não dê os cliques para eles, não dê os seus likes para eles, não mandem pix para eles, não ouçam eles, ouçam a nós, que somos os sumos sacerdotes, que somos os escribas pagos pelo reino, né? Que somos os anciãos, que sabem mais da palavra de Deus, que sabem mais da Torá, que somos os rabinos. Não ouçam as mulheres dos rabinos, elas não sabem, elas só servem para acender as velas do Shabat e parir nossos filhos, os nossos primogênitos, os nossos herdeiros, as nossas promessas. É isso. Vamos refutá-las. Elas leem a Torá de forma que não condiz com o que é verdade. Essas mulheres leem o Evangelho de forma errada. Não! O Evangelho, a Sagrada Escritura é dos bispos. A Sagrada Escritura são dos padres, são dos rabinos. Elas não podem, elas têm que ficar lavando, passando, cozinhando, costurando as nossas meias furadas, passando as nossas roupas para que a gente esteja no púlpito lindamente, para sermos aplaudidos pelo povo. Né? Tô mentindo? Fale para mim. Eu tô mentindo? Não estou mentindo, vocês sabem disso, que eu não estou mentindo. Mas a teologia que as mulheres fazem é só teologia feminista. Não. É a teologia do Senhor. É a palavra de Deus. Gente, por intermédio deles é evidente para que todos os habitantes de Jerusalém, eu repito sim, e não podemos negá-lo, mas para que isso não seja divulgado ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, vamos dizer que eles não leem a Torá, não leem os evangelhos de forma correta, afinal eles não estudaram no Instituto Bíblico de Roma. Eles não estudaram na St. Georgen, eles não estudaram na PUC de São Paulo, eles não estudaram na USP. A USP também tem estudos, tá, gente? Principalmente do hebraico, tá? Mas que isso não seja divulgado ainda mais entre o povo. Vamos ameaçá-los para que não fale neste nome a ninguém. Nome de quem? Nome de Jesus, o Cristo. Chamaram-nos, pois, e os proibiram terminantemente de falar ou ensinar em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam-lhes: se é justo diante de Deus ouvir mais a voz do que Deus, julgai-vos. Se é mais... Olha o que Pedro diz. Pedro aqui foi incrível. Se é justo diante de Deus, se é justo diante de Deus, agora eu também faço isso, se é justo diante de Deus, ouvir mais a estes homens que dizem: não assistam os influenciadores bíblicos, não assistam o canal Bíblia com Francisca, não assistam
o Frei Gilson ensinando vocês a orarem, a vocês a jejuarem. Não assistam o padre Paulo Ricardo ensinando sobre a história da igreja. Não assistam esses homens. Não assistam. Porque é mais importante ouvir a palavra desses grupos do que temer a Deus, do que falar sobre as coisas de Deus, né? Pedro diz, se é justo diante de Deus ouvir mais a voz, né, do que a Deus, julgai-vos. Então me julguem, pode julgar. Se é mais importante ouvir a vocês do que ouvir a palavra de Deus, eu não estou aqui porque enfim, não, eu fui impelida por Deus para estar aqui. Porque desde o primeiro dia que eu apareci falando a respeito da palavra de Deus, gente, vocês não têm noção de como o inferno se levantou. Até hoje se levanta contra mim. E qualquer um que vá fazer isso, o inferno vai se levantar, tá? Quanto mais a nós, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Só quem vive, quem sente, quem sabe o que Deus faz por nós é que vem aqui falar dessa palavra de Deus. Então, após ameaçá-los de novo, sem encontrar um modo de castigá-los, eles os soltaram por causa do povo, pois todos louvavam a Deus pelo que tinha acontecido. O homem no qual acontecera esse sinal de cura tinha mais de 40 anos. Olha só, mais de 40 anos este homem foi curado. A libertação e a ação das graças. Glória a Deus. Após serem soltos, foram para junto dos seus e contaram, após serem soltos, foram para junto dos seus e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os velhinhos, os anciãos, lhes disseram. Tendo ouvido isso, unânimes levaram a voz a Deus e disseram, soberano Senhor, olha só a quem a gente busca, soberano Senhor, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que há neles, tu disseste pelo Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo. Eles foram buscar Gênesis. Lembram? Eu estou escrevendo um PDF sobre 7 dias. É maravilhoso. É uma meditação maravilhosa que vai servir para todo mundo, seja lá ele de qualquer religião. Eu estou até fotografando algumas coisas para colocar como ilustração, minha mesmo, para vocês. Logo, logo eu vou disponibilizar ele. Tá ficando maravilhoso, viu, gente? Baseado no livro de Gênesis. E aqui eles fazem essa oração. Olha só essa oração. Soberano Senhor, Criador do céu e da terra, do mar e de tudo o que há neles. Tu disseste pelo Espírito Santo, pela Ruach HaKodesh, pela boca do vosso pai Davi, do rei Davi, teu servo. Agora vem o que ele disse por Davi, pela boca de Davi. Porque se ensoberbecem as nações. Por que as nações são tão orgulhosas? Por que Putin quer destruir a Ucrânia? Por que a Ucrânia quer destruir a Rússia? Por que Israel tenta destruir a Palestina? Por que os palestinos tentam destruir Israel? Por que eles jogam, os árabes, né, os terroristas islâmicos jogam seus aviões em New York? Né? Por que tem a falda, né, o caos nesses mundos? Por que eles vão para a Europa para destruir? Por quê? Né? Então, olha só, porque eles são soberbos, são revoltosos, são odiosos, são desobedientes. Porque se ensoberbecem as nações e os povos planejam coisas vãs. Por quê? Porque
queimam a Amazônia? Por que planejam coisas vãs? Sublevaram-se os reis da terra e os chefes se uniram de comum acordo. Vocês estão sabendo sobre o acordo de Abraão, né, gente? Se não sabem, vão ler a respeito, tá? Aprendam a ler o mundo, a estudar a geopolítica e o que ela influencia, o que a religião influencia nelas e elas influenciam na religião, tá bom? Os chefes se uniram de comum acordo contra o Senhor e contra seu Cristo, contra o seu enviado, o seu ungido, né? Cristo significa ungido. Em verdade, nesta cidade, contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste, uniram-se Herodes, né? Lembram do rei Herodes? Né? E Pôncio Pilatos, que era o governador na região da Judéia, aquele que escreveu o letreiro e disse: o que escrevi, escrevi, né? Com Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua decisão tinham determinado de antemão que acontecesse. E agora, Senhor, considera suas ameaças e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda a intrepidez. Olha só. E agora, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda intrepidez. Que o Senhor nos conceda anunciar a palavra dele com toda intrepidez, tá? Enquanto estendes a tua mão para que se realizem curas. Este texto está aqui e eu estou aqui para transmitir eles para vocês, para que haja cura, não somente na minha casa, mas na casa de todas as famílias no Brasil e no mundo, tá bom? Por meio de mim, quem vai fazer a cura é Deus. Mas eu estou anunciando esta palavra, tá bom? Que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, todas as famílias do mundo sejam curadas das suas feridas físicas, feridas da alma, feridas no espírito, né? Que elas se reconciliem com o Pai, com Deus, né? E não sejam revoltosas, não sejam rebeldes, aceitem ser instruídas por Deus. Que sejamos humildes para aprendermos e apreendermos deste Deus, né? Tendo eles orado, o lugar onde estávamos reunidos tremeu. Você já foi num círculo de oração onde o lugar treme? Pois é. E todos ficaram plenos do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Agora vamos falar da vida comunitária. A multidão dos que acreditavam era um só coração, ou seja, quando a gente acredita em algo e outra pessoa acredita naquele algo de fazer o bem, tudo, o que acontece, isso é uma comunhão. Com quem você tem comunhão? Quando há um matrimônio, você entra em comunhão, marido e mulher são comunhão, né? Estão em comum acordo. A igreja e Jesus Cristo entram em comum acordo. E como Jesus fala, eu e o Pai somos um, porque Deus é um, é a unidade. Enquanto a unidade é essa comunhão. Com quem você está em comunhão? De novo, eu vou falar a questão do matrimônio, porque a Sagrada Escritura, ela está falando de aliança, de pacto, né? De pacto. Primeira aliança, a Torá, a lei, né, de Moisés. A segunda aliança,
o Novo Testamento, né? Com Jesus Cristo, a segunda. Os cristãos são enxertados na oliveira que é Israel por meio de Jesus. Então é a segunda aliança, né? Então é essa comunhão, esse enlace. Então veja bem com quem você está em comunhão. Se você é casado e você conversa mais com a sua amiguinha ou com o seu amiguinho ou com a pornografia, vou de novo colocar isso, não como moralista, nada disso, mas você está em comunhão com aquilo, porque aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Tá? Então tem que ter muita atenção com qual literatura você está fazendo comunhão, né? Se você traz para o teu leito, para tua mesa do café, para tua mesa de comunhão com a tua família, problemas que, ao invés de trazer crescimento para tua família, só traz tristeza, só traz agonia para essas pessoas, aflições. Então, que tipo de mesa tu tá servindo, que tipo de alimento tu tá servindo, né, para tua família? Isso seja para um casal, seja para uma família de 10, 20, 30 pessoas, tá? Na tua cama, que tipo de comunhão tu tá tendo ali com teu cônjuge, ou até tu que tu é solteiro, qual é a aliança que tu tá tendo? Que tipo de aliança tu tá fazendo? Que tipo de comunhão tu tá tendo, né? Se tu é casado, tu tá trazendo, sei lá, a imagem da tua colega de trabalho para estar ali no meio. Se tu tá trazendo os teus problemas de trabalho para ali, para tua cama, tu tá em comunhão com com isso. Se tu traz a pornografia, tu está em comunhão. Você não está em comunhão com aquela pessoa que está ali do teu lado, mas tu está em comunhão com o pensamento lá, sei lá, eu vou falar aqui, as mulheres na novela, ou na fofoca das revistas, ou, enfim, ou os homens com o futebol. Tem homem que, meu Deus, tá na cama com a mulher e tá pensando lá no jogador do São Paulo, do Palmeiras, sabe, do Inter, sei lá, do Brasileirão que vai acontecer, né? Ou até tem mulheres que tá na cama com seus maridos, mas tá pensando em, sei lá, ai, a lâmpada que eu tenho que arrumar, enfim. A comunhão é com a lâmpada, né? A comunhão é com a louça, às vezes, que tá na pia, né? Então, que tipo de comunhão você vai estar tendo, né? Então, tem que ter atenção, né? E ele estava ali em comum, tudo que é comum, gente, tá? Então, a vida comunitária, né? A multidão dos que acreditavam era um só coração. Então, esse mesmo coração, o meu coração, tem que bater igualmente com o coração do Matias no mesmo propósito. Entendeu? No mesmo propósito. Eu dou esses exemplos aqui, mas não pense que eu tô falando só da minha vida ou da vida de... Não, gente, aqui chega para mim as histórias também, né? Então, para você que é marido, não seja um marido Serasa, que só cobra, né? Entendeu? Só cobra. Eu tô falando isso porque, né, quem é casado sabe muito bem como é que funciona e todos os dias. Casamento é amor, serviço e perdão. Amor, serviço e perdão. É todos os dias, tá bom? Olha só. Vamos continuar aqui. Então, é um só coração, uma só alma. Eu e o Pai somos um. Isso é comunhão. Se você tem um outro Deus, você diz, esse é meu Deus. Vou citar aqui, né? De outras religiões. Por exemplo, os indianos. Eu e Shiva somos um. Ou o pessoal do candomblé. Eu e Exu somos um. Né? Como eles falam, Laroye, Exu Mojubá, aquela coisa, eu e ele somos uma força só. E por que eu tô falando isso? Gente, não interessa o nome que você for dar
para seus deuses, para seu Deus. Deus é um. Deus é um, não importa como ele se manifesta. Não importa. Né? Então, quando Jesus diz assim, eu e o Pai, eu e Hashem, eu e o Yud-He Vav-He somos um, eu e Javé somos um, ele está justamente dizendo, eu tenho comunhão com este Deus que fez o céu e a terra. Foi exatamente isso que eles leram aqui, que eles vão buscar lá em Gênesis, né? No princípio no princípio Deus criou o céu e a terra. Né? Eles pegam essa oração de lá de Gênesis, tá bom? Então, que comunhão nós temos, né? Um só coração, uma só alma, né? Uma só neshama, uma só psique, né? Quando você está pensando muito numa pessoa, né? Quando você pensa naquela pessoa, você e ela tornam-se uma, tá? Então era uma só alma, e ninguém dizia que era seu aquilo que possuía, né? Mas tudo era comum entre eles. Por exemplo, nós vivemos numa casa comum, gente, que é esse planeta. Essa casa comum é só minha? É só da Francisca? Não, é minha, é sua, é do padre, é do babalorixá, que você às vezes critica também, né? É do budista, é do islamista, é do zoroastra, é do luciferiano, é do que mais? Quais são as religiões aí? Me lembrem. Essa casa comum é do Papa, tá? É da Luísa, é do João, é da Dolores, né? É de todo mundo, é uma casa comum, tá? Esse planeta é nosso. Marte também é nosso, tá? Tô esperando o Elon Musk resolver lá. Esse moço é muito inteligente, né, gente? Ai, mas ele tá explorando um monte de gente. Cala a boca. Cala a boca. Você explora o quê? Você faz o quê da vida? Você dá muitos empregos como eles dão? Vocês dão? Assim, você produz coisas? Ou você é só daquele que, ele tem que trabalhar, mas eu tenho que usufruir das benesses possíveis que ele possa me dar. O Steve Jobs é um explorador de pessoas, mas eu sou louca pela maçãzinha que ele tem. Seja lá você quem for, religioso ou não, todos desejam comer do fruto, né? Todos gostam da simbologia da maçã, né? Falar em maçã, vá assistir a Schneewittchen. Começa com um reino todo vestido de branco, depois passa pelo negro, que é justamente as ideias que estão, né? Lembra no princípio eram as trevas, que é a parte negra, né? Que está ainda aqui, a nossa massa cinzenta, trabalhando para que se manifeste as ideias e ela venha para o nosso mundo, né? No princípio, a cor negra, né? Cor preta, vou dizer assim, negra. Depois começa o reino lá da justiça, era tudo perfeito, tudo branquinho. Depois veio a escuridão e assim vai formando. Então, no final do filme, todos estão de branco. E por quê? Porque eles também leem esses textos e colocam na literatura aquilo que realmente é verdadeiro. A justiça tem que ser para todos. Um reino só se torna um reino feliz quando há justiça para todos, né? Quando um governo justo governa, o povo se alegra. Quando um governo mau, injusto governa, o povo sofre. O povo sofre. Depois eu vou contar uma outra história para vocês. Mas vamos continuar aqui. Olha só. Então eles eram um só coração, uma só alma, e ninguém dizia que era seu aquilo que possuía. Nada é do governo, tudo é nosso, porque somos nós que compramos, nós que produzimos e
pagamos os nossos impostos para que o governo exista. O governo não é dono de nada. Nós somos os donos, tá? Aprenda isso. O governo não tem nada. O governo não produz nada. Quem produz somos nós, os trabalhadores, o povo que produz e ele tem que administrar, tá bom? Então, fica esperto aí, tá bom? Olha só, eles possuíam tudo em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando que Jesus ressuscitou, gente? Jesus na verdade, para muitas pessoas, ele nunca morreu, né? Nunca morreu. Por quê? Porque esse ensino dele está presente todos os dias. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E a abundante graça estava sobre eles. De fato, não havia necessitado entre eles. Olha que lindo isso aqui. Quando a graça de Deus está presente no seu reino, na sua cidade, no seu bairro, no seu país, não existem, presta atenção, não existem pobres. Não é para que haja pobres entre nós. O cristão que acha que o outro deve ser pobre, o cristão, ou sei lá, a pessoa que diz que acredita em Deus e diz que o outro irmãozinho deve ser pobre, pobre coitado, ai, pobre homem, ai, eu gosto que ele seja pobre para eu dar uma esmolinha para ele e eu me sentir a pessoa mais boa do mundo. Não é para que haja pobres entre vós. Se você é cristão e acha que o teu país, o teu mundo deve existir pobres, então você não está de acordo com o que esses textos falam, tá bom? É para que não exista pobres entre vós, tá bom? Porque pobreza sempre haverá, mas é para que não exista. Deus às vezes nos concede bens, não para a gente usufruir e achar o bambambam da vida, não. É para que a gente possa, ele multiplica os nossos bens para que eu possa somar na vida das outras pessoas. Quem divide, vocês sabem como é o nome do divisor, né? O divisor chama-se diabo. Deus multiplica na vida de cada um de nós, Deus multiplica na minha vida para que eu possa somar na vida, com benesses na vida de outras pessoas, bom? Porque você só vai, se você tem multiplicado, você vai somar na vida do outro, porque não vai fazer falta para você, né? Não é para você tirar a última moedinha da tua carteira e dar, ai, mas a viúva tirou a última moeda dela e deu. Sim, porque ela acreditava que Deus ia, que aqueles homens iriam beneficiá-la depois, iriam comprar a cesta básica e iriam devolver para ela. Quando você dá a sua esmola, o seu dízimo, as suas doações para um templo decente, pode ter certeza que depois esse mesmo templo vai fazer as doações lá na frente para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, tá? E ainda o padre também, o sacerdote tem direito à sua parte. Ou você acha que é tudo de graça? Não, a coisa de Deus é assim. Ele multiplica na nossa vida pra gente somar na vida das pessoas, tá bom? Quem divide é o diabo. Ai, divide aqui as tuas coisas aqui comigo. Não, eu posso somar pra você. Dividir não. E se eu não tiver, eu também não vou dar, tá bom? Não vou fazer de conta. Bom, então, olha só, e abundante graça estava sobre eles. De fato, não havia necessitados, não haviam pobres entre eles, pois todos quantos eram proprietários de terrenos ou casas os vendiam, levavam levavam o arrecadado, quer dizer, eles levavam aos apóstolos aquilo que eles tinham arrecadado do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. O que eles faziam? De fato, não havia pobres, não haviam necessitado entre eles, naquele grupo, né? Pois todos quanto
quantos eram proprietários de terreno ou casas, o vendiam, levavam o arrecadado do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Vou parar aqui só um momentinho. Olha só. Quando é para você doar para o templo, mas o templo, a igreja, a célula, a sinagoga tem que fazer a arrecadação, tem que ter o conselho e tudo mais, e tem que ser distribuído para todos igual. Não é para o pastor pegar e comprar Pater Felipe para ele e ficar passeando por aí. Não é para ele comprar jatinho para apenas ele se usufruir. Não é para ele comprar alimentos apenas para a casa dele. Não é para ele viajar pelo mundo apenas para a casa dele. Não é para ele comprar o Pagani apenas para a casa dele. É para ele, é para aquela comunidade inteira crescer. Se a sua comunidade não está crescendo, só existe um riquinho lá o riquinho que eu tô dizendo, um pastor rico na sua igreja, ou um padre rico na sua igreja, tem algo errado, tá? Porque é para aquela comunidade inteira não existir pobre. Se no seu bairro tem uma igreja, tem uma sinagoga, um centro, seja lá o que for, e tem pobres ali no bairro, então presta atenção, tá errada a coisa, tá? Porque é para todos, é para o grupo, não existam pobres entre vós. Para que eles não venham também bater na tua porta e te pedir, ficar, né? Tem esse lado também, tá bom? É para todos. Já era assim no Templo de Jerusalém, era assim, gente. Outra coisa também que isso aqui serve para o Estado. Por que o Estado arrecada o dinheiro? Para que a gente tenha infraestrutura, saúde, escola e tudo mais, né? Para que seja distribuído para todos os brasileiros, todos os benefícios básicos sejam feitos. Mas o que acontece? A gente não sabe para onde está indo, né? Para aquela criatura que vem aqui às vezes me encher o saco e dizer, ai, foi síndica, foi isso, foi não sei o quê. Naquela época, criatura, nem conta em banco eu tinha. Era tudo administradora que administrava, pegava e fazia. A única coisa que eu fazia era assinar os boletos, tá bom? Nem conta em banco eu tinha. Só para você ter uma ideia. E você fica falando um monte de besteira aí, mulher. Tá? Cuidar da sua vida. Entendeu? Sabe de nada, criatura. Nem conta eu tinha. Como é que eu ia... Você entendeu? Né, tia? Tia. A senhora que também gosta, né? Gosta de falar. Espero que ela tenha mudado. Mudado o quê, criatura? Quando a gente é em qualquer lugar. Entendeu? Então, é isso. Quando um governo está administrando, é para administrar para quê? Para todos. Porque o dinheiro é de todos. Né? O governo não produz nada. Governo não produz nada. Ele administra aquele dinheiro que é do povo. Agora vamos lá, parte de Barnabé. José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Como era o nome da pessoa? José, Yosef, né? Apelidado pelos apóstolos de Barnabé. Que significa o quê? Filho da exortação. Barnabé significa filho da exortação. Levita, originário de Chipre, tinha um campo, vendeu e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. O que ele fez? Ele era levita, originário de Chipre, tinha um campo, vendeu esse campo e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que os apóstolos iam destinar esse dinheiro, este benefício, esta doação, esta doação para o bem comum, para o bem para
todos ali daquela comunidade, tá bom? No 5º capítulo, que vai ser o próximo vídeo, vocês vão ouvir a história de Ananias e Safira. Essa história é bem legal. Aguardem, isso aqui é como uma novela, gente. Vocês viram como eu li para vocês o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 37. Eu leio todo o capítulo, cada vídeo eu leio todo o capítulo desse livro, tá? Eu tô lendo o livro Atos dos Apóstolos. Hoje eu li para vocês, hoje é 5 de abril de 2025. Eu li para vocês o capítulo 4, o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a prática dos apóstolos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Analisem tudo que eu falei aqui, porque não falei bobagem. Eu tenho certeza que eu não falei bobagem. Eu sei que muitos vão dizer, mas como que ela tem coragem de falar isso? Atualizar esse texto para os nossos dias e às vezes até para o meu meio, né? Gente, esses textos, eles foram escritos há mais de 2000 anos, mas eles refletem o que aquela sociedade pensava, o porquê. Essa sociedade é sociedade feita por quem? Por humanos. E os humanos, se você for analisar, a gente não muda muito assim o nosso jeito de pensar, né? A gente tem os nossos desafios de nos tornarmos um humano melhor, um Adão melhor. Adão significa humano, né? De nos tornarmos um ser humano melhor. E como que a gente se torna um ser humano melhor? Estudando, se autoanalisando, se autoconhecendo. O autoconhecimento é muito importante, gente, tá? Então, e a gente vai aparando as nossas arestas. Nós vamos ser perfeitos? Não vamos chegar a tanto, tá? Eu não tenho essa ambição, nem essa pretensão de ser aqui, ela é a perfeita, ela é a mais justa, ela é a sabichona, como eu sou muito chamada de sabichona. Não precisa os haters vir dizer, mas você só quer ser... Não precisa, porque eu já tenho meus familiares que falam isso, tá? Não precisa os haters, eu nem preciso de hater, porque na minha própria família as pessoas já falam pra mim, dentro da minha casa, todos os dias me falam, tá? Você quer ser sabichona, você só quer ser, você não sei o quê, isso e aquilo. Então, eu já tô super acostumada, então isso também para mim não influencia no meu modo de ser, nem no meu modo de viver, tá? Então, é isso. Eu não pretendo aqui ser a melhor desse ramo aqui de digital influencer bíblico, entendeu? Não quero, mas por mais que você não queira, as coisas vão acontecendo, entendeu? A cada dia tem um que descobre, eu tô ouvindo o teu canal, eu tô gostando disso aqui, me explica isso aqui, e eu não entendi bem isso aqui. E aí a pessoa vai ler de novo o texto e diz, olha, realmente, ou então eu fiz aquela oração, deu certo, olha, eu me curei de tal coisa, eu tô mais leve, ou então eu tô mais focado no que eu tô fazendo, tô mais disciplinado, olha, eu deixei de comer tal coisa, porque não estava não pelos textos em si, mas porque eu comecei a me observar o meu corpo, e eu percebi que não estava legal, né? Eu mostrei os livros de linguagem do corpo aqui, muita gente já correu atrás e começou a se analisar, a se observar. Qualquer outro dia, próximas gravações, eu vou mostrar para vocês um livro que eu tenho também, bem antigo, da Cristina, da Kika, que ela também fala sobre fisiognomonia, que também é muito legal, um estudo muito bom. O Rafael Bronísio também trabalha muito isso, a questão de expressões, microexpressões. Eu fiz um curso com ele.
Então, é isso. Eu trago aqui para vocês conhecimento. Não é que eu sei tudo, não é que eu aplico tudo. Eu aplico algumas coisas na minha vida, dá certo, e aí eu trago aqui para vocês, tá bom? Tem um outro livro que eu quero também hoje indicar para vocês, que já que estamos falando de Atos dos Apóstolos, e principalmente Atos dos Apóstolos fala sobre a Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo de Deus, eu vou trazer este livro aqui para vocês. Eu não sei, aparece aí a imagem sempre de cabeça para baixo, não sei por quê. Olha só, esse livro aqui, ó, chama-se O Espírito Santo no coração e na história do povo de Deus. A docilidade criativa ao amor divino universal. Fio condutor da revelação e da vida da igreja. Este livro é do padre Frei Josafá. Acho que o Matias ganhou lá dos dominicanos e ele me deu esse livro. Ele sabe que alguns livros eu leio e super indico aqui. Então, para aqueles que queiram ler, né, mais a respeito, olha só que lindo, né? É um livro do Frei Carlos Josafá. Ele é dominicano da Ordem dos Pregadores, lá de... Qual é o nome dele? Quem fundou essa ordem, acho que Guzmão, alguma coisa assim. Não lembro agora. Aqui, ó. O Frei Josafá, Carlos Josafá, ele é dominicano, mineiro de Abaeté. Ele resume sua vida em estudar e ajudar a estudar. Isso é muito legal, né? Estudar e ajudar a estudar. É exatamente isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Ajudando vocês a estudarem mais a Bíblia, né? Ler a Bíblia, não ter medo de abrir a Bíblia e lê-la, né? E estudar de uma forma inteligente também. Então ele diz aqui, ó, a sua vida em estudar e ajudar a estudar. Ele foi professor de teologia no Brasil e na Europa, especialmente na Universidade de Friburgo, na Suíça, em Switzerland, né? Como é que é o nome? Suíça? Esqueci, em alemão. Ele estudou na Universidade de Friburgo, na Suíça, em Switzerland, da qual é professor emérito. Acho que aqui do alto dos seus 95 anos, eu acho que esse livro aqui é antigo, viu? Oferece este livro especialmente aos jovens, no desejo de partilhar do diálogo deles sobre o essencial. Olha só, ele diz aqui, é urgente reler, é urgente a necessidade de reler a história, para além das curiosidades banais, do interesse pelo sensacional, das guerras, dos atropelos, do colonialismo de ontem e de hoje. O que mais se precisa é do encontro com os gênios, com os cientistas, com os artistas, com os mestres da sabedoria e com os quanto lutaram e morreram na busca da liberdade, da paz, da justiça e da paz. Olha só que lindo, né, gente? Este homem é inteligentíssimo, tá? Então, esse é um livro que eu indico para vocês. Aqui, ó. O Espírito Santo no coração e na história do povo de Deus. Ó. Lindo, né? Então é isso. Próxima vez que eu volto aqui, eu vou trazer mais livros indicando para vocês estudarem mais sobre essa questão do autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você conhece a Deus também. E a gente só ama, como diz o meu bispo é Dom Odilo Pedro Scherer. Meu bispo diz o seguinte, eu não sei se essa frase é dele, mas ele diz sempre o seguinte, a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você quer conhecer a Deus, você tem que conhecer esse Deus, o qual te fez. Esse teu Deus criador do céu e da terra, tá bom? Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus, gente. E celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Agora eu vou, sabe fazer o quê? Observar a glória de Deus,
olhar a glória de Deus, admirar a glória de Deus por meio do quê? Por meio da criação dos animais. Hoje eu vou visitar minhas amigas, as narragens, eu vou visitar as narragens, eu vou visitar as águias, os tucanos, as araras, toda essa bicharada aí que faz parte da glória de Deus, que faz parte da criação. Exatamente, nos 7 dias, lá que eu estou escrevendo, né, Deus mostra, né, que ele faz os animais marinhos, as aves e tudo lindo, tudo maravilhoso, e ele os abençoa. Existem 3 bênçãos no livro de Gênesis. Então, nós já somos abençoados, seres humanos abençoados. Deus abençoou a todos nós, só que tem gente que diz que a gente não é abençoado, que a gente não é filho de Deus, que a gente não é não sei o quê. Por quê? Porque isso nos causa medo, nos causa aflição, nos causa dúvida. E a dúvida, ela te faz parar. Ela te faz não progredir, não acreditar. Até em você, a dúvida ela faz você não acreditar em você, nem no teu próximo e muito menos em Deus, tá bom? Então, olha só, fica com Deus, para Deus, fica na bênção de Deus e celebra aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, e aproveita. Se você está numa cidade onde tenha zoológico, onde tenha parques, onde tenha coisas bonitas, tira um tempo e vai ver. Leva tua mãe, tuas crianças, sabe? Se você não tem nada disso, se as pessoas não podem ir, eu, por exemplo, meus filhos, eles têm muitos compromissos. Meu marido também tem muitos compromissos. Então, eu nunca dependi de outras pessoas para eu aprender, para eu ser feliz, para eu observar coisas. Não. Eu vou e eu mesma aproveito, eu me divirto, eu aprendo. Então, faça isso também. Você vai ver como é gostoso você ir. Eu escuto muitas pessoas dizem, eu não tenho coragem. Tenho coragem de ir sozinha lá. Eu não tenho coragem de viajar sozinha. Eu amo viajar sozinha. Eu amo viajar sozinha. Às vezes para lugares que eu nem falo a língua, mas eu me viro. Claro, a gente se vira em algumas coisas. Então, não tenha medo, porque você sempre vai encontrar, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar a presença de Deus, tá? Acredite, Deus está em todos os lugares, até naqueles lugares que você menos imagina, ele está. Afinal de contas, tudo foi criado por ele, o céu, a terra, o inferno, tudo. Até o que você diz aí que a gente chama aqui na Bíblia de Satanás, de diabo, de Lúcifer, de tudo isso aí, tudo isso são criaturas de Deus, tá bom? Então, se eles são criaturas de Deus, por que eu vou ter medo desse outro lado de Deus? Eu não vou. Então, em qualquer lugar que você vai encontrar a presença de Deus. E na natureza, com os animais, com as árvores, com as florestas, com o verde, você vai encontrar também a presença de Deus. Porque a glória de Deus está presente em tudo, e em nós também, tá bom? Faz uma pesquisa aí no El Gog e veja aí na sua cidade, vai visitar o mar, você que mora em Recife, vai observar o mar, vai olhar o mar, vai olhar o céu azul, vai olhar as árvores. Eu tenho aqui na frente de onde eu moro 2 árvores, elas ficam assim, ó, balançando, elas balançam, elas dançam. Sabe, qualquer ventinho que dá, elas balançam as suas folhas aqui, faz um barulhinho, né? Muito gostoso. Então, observa Deus em todos os lugares, porque Ele está em todos os lugares, com todas as pessoas, por mais negativas às vezes que as pessoas estão, às vezes elas estão naquele momento delas, mas Deus está ali, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, e vão aproveitar. Pega sua mãe, seu pai, você que está em Manaus, pega seus pais, sua mãe, vai passear lá, olhar a Ponta Negra, sabe? Vai olhar o Muse, né? Aquele museu maravilhoso que tem uma torre imensa que você dá para você subir, para ver a floresta assim do alto. Tchau, fiquem com Deus. Espero ter contribuído com alguma coisa na vida de vocês.